mãe hoje, só sobre as mães hoje, mas como eu já disse pra vocês, eu ia ficar chorando aqui, a pregação toda, pô, aí, entende? Aí não sei se seria muito efetivo a pregação, não, é que eu não ia conseguir muito falar, né? Oi? Exato, esse é o superpoder de quem não tem pai. Então nós vamos ao nosso texto hoje de maneira rápida, tranquila, expositiva. Qual que é o texto de hoje, vocês sabem? Romanos, é isso aí. Ainda estamos em Romanos 4, é isso aí. Romanos 4. Romanos capítulo 4, a partir de que versículo? 1. Exatamente, a partir do versículo 1. Era só para saber se vocês estavam espertos. A partir do primeiro versículo, Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem tudo do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes, versículo 7, aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Agora pronto, né? Paulo já tinha colocado os pagãos no banco dos réus. Paulo já tinha colocado os judeus no banco dos réus. Paulo nos tinha colocado no banco dos réus, gentios. E agora Paulo coloca quem no banco dos réus? Abraão. Era só o que faltava. Paulo agora colocou Abraão no banco dos réus. Abraão está agora no banco dos réus. Paulo, como a gente já viu, ele está construindo um tribunal para que nada cesse, senão a fé, né? Nada cesse. No primeiro capítulo, nós vimos Paulo dizendo que os pagãos, eles eram indesculpáveis. A exposição do primeiro capítulo é justamente a respeito do povo gentil, né? Paulo está escrevendo a romanos e a judeus também. Então, eles são gentios. Acho que está muito alto, não está? Vocês estão sentindo? Não? Tá normal? Então, fechou. Eu que estou me ouvindo aqui, então, de tabela. Aí estou bem incomodado. Mas Paulo, então, no primeiro capítulo, fala aos gentios e coloca eles no banco dos réus. Esse é o panorama do primeiro capítulo, né? Existe uma revelação de Deus que foi dada a toda criatura que passou por esse mundo e passará por esse mundo. Existe uma revelação que a gente chama de revelação universal ou revelação natural de Deus, que é inerente a toda criatura. Este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, Paulo então começa a armar aquela famosa bomba, famosa entre nós, a famosa bomba dentro da nossa casa, né? Ele está falando para judeus e está falando para moralistas também. Então não é só o povo judeu que está sendo enquadrado, são os moralistas, os religiosos de toda forma. No segundo capítulo, Paulo os coloca no banco dos réus. Também eles não conseguem encontrar glória neles mesmos, nenhum deles, nem por causa da lei, nem por causa da circuncisão, nada sobra. E no terceiro capítulo, Paulo continua essa exposição falando a respeito da lei e da circuncisão. E no final do terceiro capítulo, ele tira completamente a glória do homem. Completamente. O homem não tem do que se gloriar, porque a glória é de Cristo. A glória é de Jesus. Não é isso? O final do terceiro capítulo foi exatamente isso. E ele inicia o quarto capítulo como se alguém perguntasse: e Abraão, Paulo? Beleza? Todo mundo. Mas vamos ver se você vai ter coragem de falar de Abraão agora. Porque Abraão é o patriarca, né? Abraão é o patriarca dos patriarcas, dentro da cultura judaica e da nossa cultura também, que somos judaico, que recebemos a cultura judaica e posteriormente cristã, correto? Então, Abraão é o nosso patriarca em comum com cristãos, patriarca em comum com também os islâmicos, né? Ele também é um patriarca em comum. Então, Abraão é o patriarca em comum das 3 maiores religiões do mundo de todos os tempos, correto? Mas não somente isso, tem um porquê
do porquê de Paulo colocar Abraão no banco dos réus, né? Ele chama Abraão para o tribunal, o maior símbolo religioso de Israel, o patriarca, o pai da fé, e o objetivo é muito claro aqui de Paulo. Claro, pelo menos se ainda não é para você, ficará ao final dessa exposição. Mostrar que até Abraão está diante de Deus sem mérito algum. Esse é o objetivo de Paulo aqui nessa exposição. Se Abraão cai, todo mundo cai, né? Abraão era visto pelos judeus como o fundador da identidade religiosa, homem que guardou a lei antes da lei existir. Exato, tinha uma compreensão da cultura judaica que achava que Abraão tinha guardado a lei antes da lei existir, que Abraão tinha recebido a lei de Deus antes da lei ser dada a Moisés. Essa era a compreensão. Onde é que está escrito isso no Antigo Testamento? Nenhum lugar. Mas os judeus compreendiam assim, eles compreendiam que Abraão tinha guardado a lei antes da lei ser concebida, né? Então ele era um modelo de obediência à lei. Então você entende por que Paulo está trazendo Abraão para o banco dos réus? Tem um motivo muito claro, é o primeiro, é o patriarca, aquele que fundou a fé hebreia, posteriormente israelita, né, como um todo, e posteriormente judaica como um todo. E esse homem era entendido pelos judeus como aquele que recebeu a lei de Deus e guardou a lei de Deus, foi obediente à lei de Deus. Mas Paulo corrige isso, ele está pronto para corrigir isso, assim colocando Abraão nessa exposição. Abraão não foi aceito por obras, lei e nem circuncisão. Ele foi aceito por fé somente. E isso antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer atitude de Abraão. Abraão creu primeiro. Essa é a intenção de Paulo em colocar Abraão aqui nessa exposição. Paulo não argumenta com opinião, e aqui vai um disclaimer interessante, um parêntese interessante, espero que seu celular sobreviva, um parêntese interessante, de que Paulo, ele não dá a opinião dele simplesmente. Paulo cita a Escritura, explica a Escritura e aplica a Escritura. Que maravilha! Não é isso que ele fez aqui com a gente, nesse pequeno pedaço aqui, nesse pequeno trecho, para usar uma linguagem teológica, essa pequena perícope aqui, para usar uma linguagem hermenêutica. Paulo aplica o texto, ele faz uma coisa maravilhosa, ele cita, explica a Escritura e ainda aplica o texto. Ou seja, meus amigos, não é nenhum tipo de sentimentalismo ou opinião de Paulo. Qual que é a minha função aqui, como pastor de vocês, como aquele que expõe a palavra a vocês? Não é da minha opinião. A minha sincera opinião sobre as coisas não importa aqui. Aqui em cima, a minha opinião não importa. Quando a Bíblia está aberta, eu estou expondo o texto bíblico diante da igreja, diante do povo, a minha opinião não importa. A função do pastor é ensinar, a função do pastor é falar a respeito não dele mesmo, não das impressões dele, não do que eu compreendi do texto, mas do que o texto está falando. Então, se um dia eu subir aqui e pregar apenas a minha opinião, você tem todo o direito de não fazer nada. De não fazer nada com a minha opinião. Agora, quando não é a minha opinião, para citar o meu professor e mestre Jonathan, se não é a minha opinião, se é a palavra de Deus, é sua obrigação seguir aquilo que Deus está falando para você seguir. Entende? É por isso que nós rejeitamos falsos mestres. Pessoas que estão apenas falando sobre o tempo que estão vivendo, e não pessoas que estão falando palavras eternas, expondo palavras eternas e verdades eternas para todos os tempos. A palavra de Deus não muda. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia não entendeu errado algumas questões. A Bíblia é perfeita em si mesma, porque ela é a palavra de Deus. Sola Escritura. Sola Escritura. E aí vai na discussão do que a gente estava falando antes aqui na EBD. Né? A razão é necessária para o entendimento filosófico, mas para o que tange a Deus é fé, e fé não é pensamento positivo. De novo, fé não é pensamento positivo. Fé é certeza última, primeira e última, nas coisas que nós não podemos compreender, né? Então, Paulo não está falando sobre o sentimento dele a respeito de Abraão. Paulo não está dando a opinião dele a respeito de Abraão. Paulo não está falando da experiência pessoal dele lendo Abraão ou compreendendo Abraão. É o texto com sentido e aplicação. É o que Paulo faz, e esse é o exemplo que nós, pastores, devemos seguir.
Se a gente perde isso de vista, se a gente não compreende isso, se a gente não compreende essa verdade, a gente perde não somente um detalhe. Não, pastor, isso for a Bíblia, no domingo é um detalhe só. Virou só um detalhe porque virou uma experiência pessoal. A gente quer só ter uma sensação boa de que a gente está participando de um clubinho e ouvindo músicas que a gente gosta. E parece que a palavra é só um detalhe. Mas se a gente perde a palavra, a gente perde o Evangelho. Se a gente perde o Evangelho, a gente perde Cristo. Perdendo Cristo de vista, nós perdemos Deus. Perdendo Deus de vista, nós não temos nada. Você entende como é sério, grave e urgente esse problema? Então nós devemos seguir o exemplo de Paulo. Desculpa por esse disclaimer gigantesco aqui no versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Paulo começa com uma pergunta muito interessante, assim como ele começou outros versículos aqui nesse texto de Romanos. Ele chama Abraão de nosso pai segundo a carne, reconhecendo a importância histórica e nacional de Abraão, né? Ele tem sua importância histórica, mas ele é o fundador da nação. Ele não é qualquer um, né? Fundador da fé, entre aspas. Nós sabemos quem é o firme fundamento da fé e o fundador da nação. Mas o ponto de Paulo aqui, chamando Abraão de pai, é mais ou menos o ponto de Calvino chamando Lutero de pai. Ele tinha um carinho por Lutero, obviamente. Na primeira carta ele chama Lutero de pai, pai, tal. Mas ele queria examinar Lutero, ele queria perguntar algumas coisas para Lutero. A mesma coisa Paulo está fazendo aqui. Paulo não está exaltando Abraão, Paulo está investigando. Ele está colocando Abraão no banco dos réus para investigar Abraão, né? O que Abraão realmente conquistou diante de Deus? Essa é uma pergunta. Não o que os homens dizem, não o que a tradição diz, mas diante de Deus, o que Abraão realmente pôde conquistar através dos seus atos, das suas atitudes, da sua própria força. O que ele conquistou diante de Deus? Essa é a pergunta de Paulo aqui. Paulo está colocando Abraão no banco dos réus para poder dizer para aqueles judeus, olha aqui. E aí, Abraão, já que vocês estão com Abraão na cabeça, provavelmente agora, depois que eu falei da circuncisão, da lei, falei de tudo, deixei vocês desnudos aqui, agora vocês vão perguntar de Abraão, mas e Abraão? Vamos colocar ele no banco dos réus. O que ele conquistou diante de Deus? E no versículo 2, Paulo diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Ou seja, Paulo diz que nem um ser humano tem glória, não é? No capítulo 3, no final do capítulo 3. Se Abraão, então, foi justificado pelas obras dele, porque ele seguiu a lei que os judeus acreditavam que ele tinha recebido antes da lei ser dada a Moisés, ser dada ao povo de Israel, então, Abraão tendo que se vangloriar, tendo que falar assim, eu sou muito bom. Eu que sou muito bom, eu sou muito diferente de todos. Eu sou muito bom, eu segui a lei antes da lei existir, né? Paulo admite uma hipótese aqui, né? Se Abraão foi justificado por obras, então sim, ele teria motivo de vanglória. Mas ele coloca um limite aqui, absoluto. Porém, diante de Deus, é o que Paulo está dizendo, não sou eu. Porém, diante de Deus. Ou seja, diante dos homens, talvez alguém até se impressione com Abraão, mas diante de Deus, ninguém tem crédito. Diante dos homens, diante de nós, pecadores e corrompidos, não somente no nosso espírito, mas na nossa natureza, na nossa razão, talvez Abraão tivesse do que se gloriar, mas diante de Deus, ele não tem o que Paulo diz. Qualquer tipo de glória humana não pode atravessar o céu e chegar a Deus. E aqui a gente desmonta qualquer tipo de mérito que possa ter na revelação de Deus. Deus se revela porque Ele é assim, porque Ele quis de maneira voluntária, e Ele é assim, Ele é amor. Ele é, como a gente já conversou aqui antes, Deus não tem seus atributos, Ele é seus atributos, né? Então nenhum tipo de glória humana pode atravessar e ir até o terceiro céu e chegar até Deus, porque você é bom. Paulo está dizendo que isso não existe. Ou seja, a vanglória de Abraão também foi excluída aqui por Paulo, mas ele vai explicar o porquê. A justificação por obras produz glória, produz vanglória. Qualquer justificação por obras produz vanglória. Qualquer justificação por obras vai nos colocar num lugar de que a gente é melhor do que o outro. Qualquer justificação por obras vai colocar num lugar de que eu pude escolher a Deus, eu pude fazer as coisas, eu fiz coisas diferentes do outro e é por isso que eu sou salvo. Não!
Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que Paulo nos ensina, não é essa a pressuposição da revelação de Deus. Você entende? Que é um problema não simplesmente retórico, mas é um problema ontológico. Não é esse o princípio da revelação de Deus. O princípio da revelação de Deus é o que a palavra diz. Ele revelou-se a nós. Não foi a gente que um dia falou assim, nossa, acho que Deus existe, hein? Caramba! Nossa, eu estou aqui observando umas coisas aqui. Eu estava vendo essa planta, esse animal aqui. Eu estou achando que Deus existe. Não. Deus revelou-se desde o princípio a nós. Desde o princípio. Como eu já disse, a justificação por obras produz vanglória. Não existe nenhum tipo de justificação por obras. E a justificação pela fé faz o oposto disso. Destrói a vanglória. Tira a gente qualquer tipo de egoísmo que nós possamos ter, qualquer tipo de sentimento de que a gente é melhor do que o outro. Tira tudo de nós, tudo. Porque se existe mérito, aí a gente volta pro problema de Agostinho. Qual que era o problema primário de Agostinho que ele fala que é a corrupção dos homens? Ordem dos amores. Se existe mérito, então eu amo a mim mesmo. Eu tenho orgulho de mim, porque eu consegui, certo? Agostinho diz que é isso, que é a pressuposição da queda, e o problema da queda do homem é justamente porque o homem, naquele momento em que ele escolhe comer do conhecimento do bem e do mal, do fruto, e ter o conhecimento do bem e do mal, ele está amando a si mesmo, com o amor frui, que é o amor que ele deveria dar apenas a Deus, né? Ele está amando a si mesmo, com esse tipo de amor que deveria ser dado somente a Deus. Então, se existe mérito, existe orgulho, existe pecado original, né? Nós não conseguimos alcançar a Deus por conta do nosso pecado. Agora, se existe a graça, o que resta? Nós falamos aqui, inicialmente, o que resta? Contemplação, fé. Apenas isso. Eu não posso compreender plenamente aquilo que Deus fez por mim e faz por mim. Eu não posso entender plenamente aquilo que Deus fez e faz por mim. Eu tenho fé. E o que me resta é a contemplação diante daquilo que Deus é, fez, faz e fará eternamente. Fé. No versículo 3, Paulo continua nos explicando. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou para a justiça. É a melhor preposição. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E agora, Paulo ele está como se estivesse fechando a discussão com autoridade. Ele está falando assim, olha, não. Abraão não creu porque era bom, não. A fé que Abraão tinha foi creditada nele. Veio de fora dele. E foi imputada nele para a justiça. Que justiça? A justiça humana, a justiça de alguém que poderia justificar Abraão de alguma forma, mas que justiça? Quem poderia justificar e quem é justo e perdoador dos nossos pecados? Que justiça? Que justiça há no Deus justo, santo, perfeito e amável se colocar no meu e no seu lugar e morrer na cruz do Calvário, uma morte terrível, a morte amaldiçoada pelos seres humanos? Que justiça há, em Deus sendo poderoso, perfeito, amável, se revelar ao ser humano e falar, Abraão, eu estou te chamando para andar comigo, Abraão, eu estou te chamando de amigo. Que justiça há nisso, se Abraão era tão pecador quanto eu e você? Essa justiça, meus amigos, pressupõe expiação. A justiça de Deus é a expiação de Deus dos nossos pecados. Como eu já falei outras vezes para vocês, parafraseei para vocês, praticamente essa exposição inteira, desde o capítulo 1, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que eu e você fôssemos justiça de Deus. A justiça santa de Deus produziu expiação. E aí Paulo, como eu já disse para vocês, ele não está tendo uma compreensão filosófica e retórica apenas. Ele diz, o que diz a Escritura? Vamos examinar o texto.
Ou seja, não é filosofia, não. Não estou preocupado com a filosofia, não estou preocupado com a retórica, eu não estou nem preocupado com a tradição rabínica. Não estou nem preocupado com isso, porque a tradição que acreditava que Abraão havia recebido a lei era rabínica. Não é que um qualquer, uma hora, disse assim, acho que Abraão recebeu a lei. Não, era uma tradição rabínica. Está no Talmud, né? Não foi eu e você que inventamos isso, foram rabinos, estudiosos da Bíblia. É Gênesis 15:6. E o texto é direto. Abraão creu. Deus imputou justiça. O texto não diz, Abraão obedeceu primeiro. Abraão conquistou justiça. O texto diz, Abraão creu, Deus imputou justiça. Nós sabemos que não há como crer sem revelação. E se Deus se revelou, não há mérito em Abraão, certo? Então, a ordem do que Paulo está estabelecendo aqui é fé, imputação, não obras. A justiça não vem de dentro de Abraão, vem de fora, vem de Deus. E no versículo 4, Paulo continua, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E ele usa uma lógica muito simples, né? De trabalho é uma lógica eterna. A gente vai compreender essa lógica aqui o tempo inteiro, em todos os tempos. Olha, o que trabalho, se esse é o trabalho, o meu patrão, ele não está me fazendo um favor, me dando meu salário. Ele me deve, correto? Então isso é uma lógica muito, muito simples. Então se a salvação, se a justificação é por obras, logo, Deus está fazendo o quê? Pagando uma dívida que ele tem comigo. Entende? Não é graça. Deus não está simplesmente sendo graça como ele é. Ele está pagando uma dívida para mim, porque eu sou muito bom. Há mérito em mim, não é verdade? Deus te salva por causa do que você fez, porque você mereceu a salvação. Você, merece essa salvação, nessa compreensão. Então Deus deixa de ser gracioso nessa compreensão, como eu já disse, e ele passa a ser devedor a mim, a você ou a Abraão. Mas a verdade absoluta do Evangelho, da revelação de Deus, é que Deus não deve nada a ninguém. Nada. Deus não deve nada. E eu sei que a gente já falou isso no capítulo 2, no início do capítulo 2, quando nós falamos sobre a prosperidade maldita. Vocês se lembram? A prosperidade maldita. Por que eu estava falando sobre prosperidade maldita? Porque a compreensão dos falsos profetas é que Deus te deve alguma coisa. Declare agora. Deus vai fazer. A sua declaração parece que tem um poder maior do que a própria oração. Não é isso? Declara. Declara agora. Declare que você será curado. Declare isso. Declare que... Quem tem o poder de declarar alguma coisa é aquele que era antes de mim e de você. Aquele que era, que é e que há de vir. Esse é quem declara, esse é quem decreta, esse é quem é justo, esse é quem faz as coisas. É Ele, eu não tenho poder nenhum. Tudo que eu recebi de Deus, porque eu estando aqui, deixa eu ver se você entende. Eu não estou falando que você é um bicho diferente de mim. Eu estou dizendo para você que se eu estou aqui, agora, nesse momento, nessa igreja, na Avenida Rio Branco, no número 530, não é porque eu sou bom, é por causa de Cristo. Cristo apenas. Eu sou mau. Cristo. Não existe mérito em mim. Não é porque eu sou muito bom e aí eu estudo, não é porque eu sou muito bom e aí eu sou mau. Não somente o meu espírito, mas o meu raciocínio, a minha razão está corrompida. Eu sou mau. Nós maquinamos o mal, nós planejamos o mal, eu sou mau. Então Deus não me deve nada. Não tem nenhum poder na minha declaração de qualquer coisa. Não tem nenhum poder de decretar qualquer coisa. Eu sou pó. Se cair um pedaço desse teto aqui agora, eu vou morrer. Se eu estiver indo para a faculdade durante a semana e um carro me atropelar, eu vou morrer.
Eu não sou nada. Eu não tenho o poder de declarar nada. Isso não nos coloca numa posição de humilhação apenas, pura humilhação, mas nos coloca no lugar que nós deveríamos estar o tempo inteiro. Agradecidos por tudo que temos, por quem Deus é, por quem Ele continuará sendo para todos sempre. Se nós temos uma mãe, é porque Deus é bom. Se nós temos emprego, é porque Deus é bom. Se a gente tem conseguido, de alguma forma, sustentar a nossa casa, e olha, eu nem sei como tem dado certo isso, é porque Deus é bom. Deus é bom, meus amigos. Deus é bom. Eu sou prova da providência de Deus. Mas eu não quero me colocar aqui como prova apenas a providência de Deus, porque a prova da providência de Deus é o texto. Você entende? Se não fosse eu que estivesse falando aqui para vocês, o texto ainda estaria dizendo a mesma coisa para você. Então não me coloque como modelo, para de novo parafrasear meu professor e mestre Jonatas. Também não me coloque como modelo. Deus continua santo, perfeito e amável. Ainda que eu morra, ainda que eu caia, ainda que eu pereça, Deus continua santo e amável. Se tivesse alguma coisa da minha vida para escrever, seria nada, seria uma linha. E eu ainda de vez em quando ia ter que apagar. Deu errado isso aqui também. Errei aqui também, vou ter que apagar. Tem nada de bom em mim. Deus não deve nada para mim. Se eu perecer hoje ou amanhã, Deus continua sendo justo. No versículo 5, Paulo continua, ainda citando a Bíblia, né? Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E esse versículo é ofensivo aos ouvidos dos judeus. Esse versículo é ofensivo. É o Pedro tá dormindo, né? O cara não tem vergonha, né? Complicado. Esse versículo é ofensivo aos judeus. Porque ele está falando que Deus justifica o ímpio. Olha aqui. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é que ele está justificando o melhorado. Entendeu? O melhor entre as pessoas ali. Ó, você, gostei de você, vou te justificar, hein? Não é isso. Não, religioso também. Olha, eu faço tudo, hein? Eu sou perfeito, estou fazendo tudo, sou santo, não há ninguém melhor do que eu. Fale baixo que aqui é a casa do Senhor. Não é o religioso. Não é o disciplinado também. Eu sou diferente de todo mundo, eu acordo às 4 da manhã, já leio, faço meu devocional. Vocês não fazem, vocês são tudo ímpio. É o ímpio que Paulo está dizendo. E ainda mais, olha o que ele diz, olha o absurdo que ele diz. Ao que não trabalha. Isso demonstra a completa ausência de mérito. Ou seja, não é só aquele que caiu, mas é aquele que não fez nada para se levantar. Deus justificou a esse. Deus justificou a esse. E a gente volta no que a gente já falou no capítulo 3, em outros momentos. A fé não é uma obra disfarçada, entendeu? A fé não é uma coisa que, não, estou aqui com a minha fé, então eu sou muito bom porque eu tenho fé, não é? Eu sou melhor do que o outro porque eu tenho fé. Ela não é uma obra disfarçada, meu amigo. A fé é a esperança última. Dependência total e completa, para ser redundante mesmo. A fé é isso. Abacuque utiliza qual texto para dar base à fé? Vocês se lembram? Por que se lembram? Pelo amor de Deus, se alguém se lembrar que eu vou ficar muito feliz. Qual texto que Paulo utiliza? O justo verá. Isso.
Paulo está parafraseando Abacuque. E esse texto de Abacuque é o que dá a Paulo a margem da carta inteira de Romanos. Paulo está citando exatamente Abacuque. E o que Abacuque está olhando e vendo, gente? O que Abacuque está vendo? Abacuque está vendo as coisas dando certo? Abacuque está vendo que está tudo dando certo, e aí Abacuque está falando, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Não, Abacuque está questionando Deus no primeiro capítulo. Você não está vendo? Não, ó, até quando, Senhor? Clamarei por ti e gritarei violência, e o Senhor não me ouvirá. Até quando? E no capítulo 2, ele fala, justo verá pela fé. E no capítulo 3 ele tem a revelação. Não que no capítulo 1 e no capítulo 2 não fosse, mas no capítulo 3 ele entende ainda que a figueira não floresça. Ainda assim, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Não sou eu que estou dizendo, nem Paulo. Abacuque disse isso. Isso é fé. É você olhar para um Brasil corrompido. É você olhar para as pessoas do seu trabalho corrompidas. É você olhar para si corrompido. É você olhar para o redor e ver assim, Jesus, a figueira não está florescendo. Jesus não tem mantimento nos campos. Falta fruto na vide. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas eu não vou me alegrar porque eu tenho esperança de que Ele vai prover. Eu me alegro pela certeza de que Ele já proveu, e tudo que tem depois disso, tudo que vem depois disso é graça, é glória. Por mais que sejam coisas que eu não queria, por mais que sejam mazelas da vida que eu não gostaria de viver, tudo que vem depois disso é graça. Ele já providenciou o Cordeiro. Ele já providenciou o Cordeiro. Não há mais culpa. Não há mais nada. O véu do templo se rasgou. Não há mais intermediador, senão Ele mesmo, de acesso ao Pai. Isso é fé. Esperança última, dependência total. É como alguém que está jogado à deriva no mar para morrer e encontra um pedacinho de tábua e se agarra naquele pedaço de tábua como se só aquilo pudesse te salvar. Isso é fé, meus amigos. Isso é fé. A fé é dependência completa. Nos versículos 6 e 8, Paulo chama outra testemunha para a conversa. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A ação, a atitude planejada é perdoada. Por quê? Porque ele está trazendo Davi para a conversa. Justificação envolve perdão sem a imputação do pecado, mas imputação da justiça. Davi descreve um homem sem mérito, com pecado real, aparente e descoberto. Não é? Mas declarado justo. Por que foi declarado justo? E isso acontece porque Deus não coloca o pecado na conta dele.
Deus simplesmente escolhe não nos punir com a devida punição que o pecado exige. Morte eterna. Mas Ele escolhe nos justificar. Recapitulando o texto, Paulo fez uma sequência desde o primeiro capítulo até o capítulo 4, pagãos culpados, judeus culpados, a lei é insuficiente, circuncisão irrelevante para a justificação, Abraão sem mérito. E o resultado disso é todos estão desnudos diante de Deus, sem crédito, sem defesa, sem justiça própria. Então, sobra só uma coisa: Cristo. Esse voluntariamente se despiu de sua glória, sentou no banco dos réus, foi condenado pelo meu e pelo seu pecado, morreu a morte de cruz, uma morte maldita, para justificar a cada um de nós. Cristo. Sobre o Cristo. Só isso. Nada mais. Nenhuma lógica, retórica. Nada. Nenhuma atitude. Nada. Nada pode salvar. Só Cristo. Como eu disse a vocês, essa santa humilhação não é pela humilhação, é para a graça. É para no fim a gente descobrir que tudo que a gente precisava estava no início de todas as coisas. Não só estava no início de todas as coisas, como Ele é o caminho para a justificação e para a redenção. E é o fim de todas as coisas. Todos nós estamos indo para Ele. E o que nós podemos concluir aqui com essa exposição? A primeira coisa é que você precisa parar de negociar com Deus. Para de negociar com Deus. Você não está num jogo em que você está acumulando pontos espirituais, e aí porque você está acumulando esses pontos espirituais, agora você vai fazer uma coisa aqui e vai dar certo. Para. Não precisa disso. Deus não é nenhum cafetão que você precisa ficar negociando a sua salvação. Para de negociar com Deus. O segundo ponto é que a gente possa tomar cuidado com a religiosidade herdada, né? Ou seja, a sua história não justifica você. Entendeu? A gente consegue explicar as coisas através dos fatos, mas não justificar. Todos pecamos. Obras não são moeda. Esse é o terceiro ponto. Não são uma moeda em que você está acumulando ali. Vou guardar umas obras no meu bolso aqui. A hora que eu precisar soltar a carta dessa obra aqui, vocês vão ver só que eu sou muito bom. Eu venho aqui, cada 15 dias aqui, ó. Dá marmita para os seus. Você acredita? Eu vou para a igreja todo domingo. Tomo ceia e tudo mais. Vou até tomar hoje. Eu sou muito bom. Então, aí quando vier um pecado, você fala assim, mas aqui, calma aí. Eu tenho aqui que... Tô com o bolso cheio de obra aqui, cara. Quem você pensa que é? Né? Não é assim que a gente age assim. Mas a obra é o fruto de quem já foi aceito, de quem já foi justificado. A gente só está respondendo a Deus, ao que Ele fez, perdão. O quarto ponto é: encare a sua condição. Deus justifica o ímpio
não o que se esconde. Então não fique achando que você é bom e que você pode esconder tudo de Deus, esconder a sua vida de Deus. Deus justifica ímpios, pecadores, aqueles que têm a consciência de que são pecadores e de que precisam de Cristo. Deus justifica a esses. Pare de se esconder. E o quinto ponto, aqui se vocês quiserem, descanse na justiça imputada. Eu ia falar para vocês trazerem a mesa, mas eu esqueci que está gravando. As pessoas precisam ter a conclusão da pregação. Descanse na justiça imputada. Imputada. Alguém foi lá e te justificou. Ela não nasceu como uma coisa interessante dentro de você, porque você é bonzinho, mas ela vem de um só, Cristo, e nada mais, nada além dele. Nós precisamos apenas de Cristo, 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 Cristo e Cristo. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso. Tua bondade, a tua justiça é perfeita, Jesus. Nós pedimos, Jesus, para que se alguém aqui ainda tiver o sentimento de que não foi justificado, Jesus, que o Senhor possa hoje trazer a consciência da sua justificação, não para a própria vanglória, mas para a tua graça e para o seu amor, Jesus. Nós te pedimos, Pai, incessantemente que o Senhor permaneça nos nossos corações, Jesus. Jesus, nós pedimos para que o Senhor traga a cada um de nós a consciência do pecado e do juízo e da sua santa justificação. Nos acompanhe e nos leve, Jesus, hoje aqui. Nos dê graça em seu eterno amor, em sua plena santidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se vocês quiserem trazer a mesa mais para cá, assim.